Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí. Hoje eu vou falar sobre Bíblias de estudo, né? Ou Bíblias que eu utilizo para estudar. Quais são as Bíblias de estudo que eu tenho e quais são as Bíblias que eu utilizo para estudar? Qual a minha Bíblia de estudo favorita? Eu vou responder essa pergunta, né? E outras perguntas que podem surgir ao longo do vídeo, mostrando aqui um material, as Bíblias de estudo que eu tenho aqui na minha casa e também vou falar um pouquinho sobre as Bíblias que eu já tive. A minha primeira Bíblia de estudo, eu não tenho mais ela, aliás eu tenho, mas ela está sem capa, eu nem sei onde ela está andando. Ela está tão desmantelada, entre aspas, de ação do tempo, a quantidade de uso que eu fiz dessa Bíblia. Se der, depois eu procuro ela ali. Que eu achei por bem não colocar ela aqui. Ela ficou sem capa, eu tentei encapar ela por minha conta e não ficou muito legal. Eu queria preservar ela por se tratar da minha primeira Bíblia de estudo. A minha primeira Bíblia foi uma Bíblia comum, uma versão Almeida Revista e Corrigida, que minha mãe me deu. Na época, minha mãe na Igreja Batista, ela ganhou as Bíblias, né? Ela tinha as Bíblias e tinha me dado uma. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estudar, a pesquisar, a despertar o gosto por teologia, por estudo da palavra de Deus, por estudos bíblicos, eu perguntei a um pastor amigo meu, que tinha uma loja, o pastor Adenilson. Perguntei a ele qual Bíblia que ele tinha, que ele me recomendava. E ele sabia que eu era novo convertido e me recomendou a Bíblia de estudo devocional. Só que essa Bíblia, ela praticamente não tinha quase que estudo nenhum. Mal os quadrinhos devocionais, um plano de leitura, se eu não me engano, de leitura bíblica anual. E, deixa eu ver, tinha alguns comentários bem voltados para a linha devocional. Desses comentários todos que tinha nessa Bíblia, teve um que me marcou. O comentário do livro de Jó. O comentário do livro de Jó da Bíblia de Estudo Devocional, ele me marcou porque, como que eu vou dizer, ele falou assim, sim, foi um estudo que eu fiz que me marcou profundamente por causa do sofrimento de Jó. Então, eu achei interessante o comentário que teve nessa Bíblia de estudo. Foi um dos poucos que eu me recordo, é um dos poucos que eu me lembro. Só que logo quando eu comprei essa Bíblia, já tinha algumas Bíblias de estudo pentecostal. Eu vou até criar um clichê aqui. Pentecostal que não tem Bíblia de estudo pentecostal, não é pentecostal. Brincadeira. Irmãos, brincadeira, só para descontrair no vídeo. Mas eu costumo brincar também. Assembleiano que não tem Bíblia de estudo pentecostal não é assembleiano. Eu tô falando isso, eu já brinquei com o pessoal lá do grupo, mas isso é só brincadeira. Eu mesmo adquiri a minha Bíblia de estudo pentecostal, eu acho que tem, se tiver um ano é muito. Eu acho que é isso, se tiver um ano é muito. Mas isso é brincadeira, gente. Então, eu já tive oportunidade de ter várias Bíblias de estudo. Dentre elas, eu tive a oportunidade de ter a Bíblia de estudo Scofield. Eu tive a oportunidade de ter a Bíblia de estudo Shed. São Bíblias simples, mas na época que eu comecei eram Bíblias que estavam em alta, né? Tirando a Bíblia de estudo pentecostal, eram as Bíblias mais famosas, junto na época com a Thompson e a Bíblia de estudo pentecostal. Eu lembro que na cidade que eu morava, era na cidade vizinha aqui, então a maioria dos irmãos ou tinha a Bíblia Shed, ou a Bíblia de estudo pentecostal, a Thompson e alguns a Bíblia de estudo Scofield. Então era mais ou menos assim que o pessoal pesquisava. E na época eu conversava com irmãos de outras igrejas, né? E eles sempre falavam comigo, não, saiu essa Bíblia agora, ela é profunda demais, é top demais. Aí o pessoal, como o pessoal falava, né? E eu tinha um amigo que a gente sempre fazia estudo bíblico junto, o Jaime. A gente ia na casa de um pastor, esse amigo meu morava na casa de um pastor, na época era o presbítero, ele era presbítero, esse pastor, e pastor Antônio, aprendi muito com o pastor Antônio, um exímio exemplo de pessoa,
em relação a fazer a obra de Deus, né, a trabalhar aí na obra de Deus. O irmão Antônio era um exímio exemplo, homem trabalhador, homem de caráter, e eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Então eu ia para casa do irmão Antônio e eu tinha esse amigo de estudo, a gente fazia estudo bíblico às vezes junto, o Jaime. E o Jaime, ele teve assim um pouco mais de oportunidade, porque quando eu comecei a trabalhar, ele já trabalhava em algumas empresas de carteira assinada, então ele comprou algumas bíblias de estudo. Alguns outros irmãos e amigos meus também foram adquirindo bíblias, as bíblias de estudo, antes de mim, né? E com aquilo eu ficava, entre aspas, com água na boca. Pô, eu não tinha condição, eu ganhava muito pouco na época. Meus primeiros serviços foram serviços que eu ganhava assim um terço do salário mínimo. E isso na época eu ganhava um terço do salário mínimo. Eu era adolescente, trabalhava em uma madeireira. E uma das primeiras bíbliazinhas que eu consegui, né, eu levava ela para a madeireira, foi esse Novo Testamento. Eu gostava desse Novo Testamento pelo seguinte, eu levava ele, já está um pouco desgastado pela ação do tempo, e todo dia 3 horas da tarde a gente tinha um período de café. E nesse intervalo eu tomava o café muito rápido. No começo, quando eu cheguei lá, só tinha eu e mais um menino que, entre aspas, era desviado da Igreja Assembleia de Deus, um amigo meu, e depois foi agregando pessoas, né? Foi trabalhar comigo, eu consegui indicar 2 amigos meus para trabalhar na empresa, e esses 2 amigos são irmãos. Um ainda mora na cidade vizinha e o outro hoje mora em Uberaba, se não me engano, lá no Triângulo Mineiro. Eu levava uma biblinha dessa para fazer uma leitura na hora do café. Às vezes a gente cantava um hino da harpa, eu fazia uma leitura de um verso bíblico e depois da leitura a gente fazia uma oração breve, eu fazia uma leitura da palavra, uma oração breve, encerrava ali o nosso café. As outras pessoas que não eram cristãos, eles ficavam à parte, a gente ia para um lugar específico que tinha lá, e meu patrão, na época, ele até não importava. Ele não importava porque estava no horário de café. A gente tinha 15 minutos, a gente tomava café mais ou menos 5, 7 minutos e dividia o tempo. Dava mais ou menos 7 minutos de um mini culto ali. Então, esse Novo Testamento, de certa forma, foi uma forma que eu aprendi, né, a usar para desenvolver minha vida devocional. Outra Bíblia que eu tive, eu não tenho ela mais, é a Bíblia de Estudo Alfalite. É uma Bíblia muito simples, ela quase não tem recurso. Tinha uns recursinhos arqueológicos, tinha alguns recursos com as traduções do nome de Deus, aquela estátua de Daniel, ela tinha aquele diagramazinho da estátua de Daniel, né, com o sonho de Nabucodonosor. Deixa-me ver o que mais que ela tinha. Tinha os nomes de Deus. Eu, na época, eu até imprimi. Eu não sei onde que está andando. Tá por aí. Eu ainda tenho alguns estudos que eu imprimi. Eu fiz a impressão na época para ficar mais fácil. Porque na época eu levava para a igreja, né? Aqueles estudozinhos. Era pouca coisa que eu tinha em relação a estudo. Mas eu levava eles para a igreja. Então eu acabei xerocando. Eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu não achei, meus irmãos, eu olhei aqui rapidinho, mas eu não achei. Se eu achar em um outro vídeo, eu posto aí para vocês verem. Eu achei que eu tinha colocado ali nos materiais que eu estava mexendo ali outro dia, mas não achei, tá tudo bem. Então eu acabei colocando esses materiais, esses estudos da Bíblia de Estudo Alfalite, e
eu até que gostava meio dela. Ela não tinha quase recurso nenhum, mas eu não tinha nada, então para mim já era alguma coisa. Os meus amigos já tinham Bíblia de Estudo Pentecostal, deixa eu ver, alguns já tinham Bíblia de Estudo de Genebra, enfim. E com o passar do tempo, eu consegui comprar outras Bíblias que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu comecei assim bem com uma certa deficiência muito grande. Eu não sei como foi a história dos irmãos, eu não sei como você conseguiu a sua primeira Bíblia de estudo, a satisfação, a alegria que você teve. Eu lembro que em 2005, se eu não me engano, 2006, acho que foi nesse período, 2005, acho que foi mais ou menos nesse período. Acho que eu morava na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tenho um amigo, se chama Joel. O irmão dele tinha uma Bíblia de estudo Thompson. E eu tinha um rádio. Eu tinha um rádiozinho multifaixa. E eu interessei por essa Bíblia Thompson desse amigo meu. E esse amigo, ele me fez uma proposta. Se você me dá o seu rádio, eu te dou a minha Bíblia Thompson. Ele falou, ele não tinha muito apego nela, era uma Bíblia usada. Eu peguei o meu rádio, dei para ele, fiquei com a Bíblia Thompson. Foi uma troca que nós fizemos. Quando eu vim para minha cidade, depois de muitos anos, eu peguei essa Bíblia e foi alguém na igreja, a pessoa aceitou a Jesus ali no culto, né? A gente costuma dizer que era feito o apelo. Eu, na mocidade, assim, vendo a dificuldade que muitas pessoas tinham de permanecer na igreja, alguns, pela dificuldade de não conseguir acompanhar a palavra, por não ter Bíblia, o que eu fiz? Peguei a minha Bíblia Thompson e dei para esse rapaz, eu fiz uma doação para ele. Com pouco tempo depois ele sumiu da igreja, eu nem sei como que está a vida dele hoje, não sei se ele permanece fiel, mas eu dei essa Bíblia Thompson para ele. E depois disso eu lutei, eu batalhei para adquirir outras Bíblias de estudo. A primeira Bíblia de estudo que eu consegui comprar, que assim das mais modernas que eu consegui comprar, eu também doei ela. Eu já doei bastante Bíblia, já pode não parecer, mas eu já doei bastante Bíblia, Bíblia de estudo. Essa foi zerada. Essa eu não vou contar a história, eu dei ela para um pastor. Hoje ele é pastor aqui na minha região. É um amigo meu, pastor, e eu doei essa Bíblia, que era a Bíblia de estudo Plenitude. Eu peguei a Bíblia zerada e por algo pessoal, um propósito pessoal, eu não vou contar esse propósito aqui, não vou contar o que aconteceu e nem por que eu doei essa Bíblia para ele, mas assim, entre aspas, eu me senti assim comovido, na época a gente dizia sentiu tocado, me senti comovido, tocado a fazer essa doação, pegar essa Bíblia de estudo Plenitude zerada, novinha, tinha uma semana de uso. Peguei e dei para o meu amigo pastor, que hoje é pastor, na época ele era um cooperador da igreja, pessoa muito humilde, né? Me ajudou muito no início da minha caminhada cristã. A gente fazia oração junto, a gente ia no monte junto orar. Eu morava na cidade vizinha, eu vinha, ficava na casa dele, a gente reunia um grupo de irmãos da igreja, de jovens. Na época a gente tinha o costume de orar no monte, a gente ia no monte fazer oração. Então foi um irmão que eu tinha assim bastante afinidade com ele e eu resolvi fazer essa doação dessa Bíblia para ele. Só que depois eu comprei outra Bíblia de estudo Plenitude. Essa daqui, depois de algum tempo, né, depois de alguns anos, vocês vão ver que ela está bem surrada. Essa está bem surrada, mas bem surrada mesmo. E por consequência, essa está bem surrada pela ação do tempo. Eu já vou falar aqui qual a minha Bíblia de estudo favorita. É a Bíblia de estudo Plenitude. A minha Bíblia favorita, por mais incrível que pareça, tem tantas Bíblias no mercado. Muitas Bíblias boas, né? Tem a Bíblia da Reforma, tem a Bíblia do Tim LaHaye, que eu não adquiri ainda. Tem Bíblia, por exemplo, a Bíblia do MacArthur, John MacArthur. Tem várias Bíblias no mercado aí que também são boas. A do MacArthur, apesar de ser sensacionista, né? E eu não ser sensacionista, eu acredito na continuidade dos dons, mas o material dele é muito bom, vamos ser sinceros. Não é porque eu sou de linha pentecostal que eu vou desmerecer o material por completo, porque eu não tenho ele. Mas eu não adquiri. Eu tive a oportunidade também de ter a Bíblia do MacArthur, né? Tive a oportunidade de ter a Bíblia da Reforma. Às vezes eu tive que abrir mão, às vezes eu falo assim, eu tive a oportunidade. E os irmãos pensam assim, por que não pegou
porque eu tinha que abrir mão de um material para ter outro, porque a gente não tem condição também de comprar tudo, né? Então eu tive que abrir mão de algum material para ter outro material. Então eu comprei essa Bíblia de Estudo Plenitude aqui, ela tá mas bem acabadinha mesmo. Depois eu comecei a investir, eu tenho outra Bíblia de Estudo Plenitude novinha aqui, viu? Como é minha Bíblia favorita, essa aqui está pela ação do tempo. Bíblia boa é aquela que é lida, Bíblia boa, de estudo boa é aquela que é utilizada. E eu não tenho vergonha de mostrar, porque isso daqui foi de tanto manusear ela foi quebrando aqui, ó, na dobra. Vocês podem ver que ela soltou justamente na dobra, mas foi com a questão do manuseio mesmo, com a questão de tempo mesmo. Ela é toda marcada, essa Bíblia ela é toda marcada por dentro. Eu utilizava ela, tem uma época que eu comecei com esse negócio de itinerância, então eu ia em alguns locais pregar. Pela praticidade, eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa Bíblia. Depois eu conto o que tem nela, o que me chamou a atenção nela e por que ela é a minha favorita. Enfim, então vamos lá. Depois, irmãos, eu fui batalhando para adquirir novas Bíblias, né? Um amigo meu, um dia, ele é taxista, ele fazia serviço de corrida para mim. Um dia ele comprou alguns Novo Testamento e ele me deu um para ver e eu perguntei se eu podia ficar com o exemplar. Com esse exemplar aqui, ó, foi de um amigo meu que é taxista e ele me deu esse exemplar numa corrida. Uma vez por mês eu tinha que fazer uma viagem e durante esse período a gente tinha que sair da minha cidade aqui e tinha que ir a 2 cidades depois da minha. Era uma questão, algo pessoal, de família, que eu tinha que resolver todos os meses. E isso foi por alguns anos, eu tinha que fazer essa viagem todo mês. E né, numa dessas viagens, esse amigo meu, ele comprou esses Novo Testamento para distribuir e acabou me dando esse exemplar. Eu ganhei também de um amigo, o Arsênio Marcos, que esteve lá no nosso grupo, o irmão Arsênio, esse Novo Testamento King James, edição de estudo. É a parte só do Novo Testamento, né, da Bíblia King James, e ela já veio bem marcada, já bem usado. Ele encapou o material, mas como ele tinha manuseado muito, então acaba que ele fazia anotações. Vocês observar nas páginas aqui, ó, tem algumas anotações, mas foi um material ganhado. Então eu não dispensei não. Ele perguntou se eu queria, ele comprou uma Bíblia King James nova e perguntou se eu queria o Novo Testamento. Eu disse que queria. Junto com o Novo Testamento, o irmão Arsênio, ele me deu também essa Torá. Essa Torá, ela é da versão King James, atualizada, também a versão de estudo. Ela é em hebraico e português. Se vocês observarem aí, a Torá aqui ela é hebraico e português e vem algumas páginas vêm com nota de rodapé. Não é muito estudo, não são muitas notas de rodapé, mas ela vem com algumas anotações em algumas páginas. Por exemplo, lá em Gênesis 1 mesmo, aqui nos primeiros capítulos de Gênesis mesmo, tem muitas anotações. Acho que é uma das partes que eu vi mais estudos, ou mais anotações. Foi aqui no começo de Gênesis. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Tem algumas anotações, algumas notas de rodapé. Eu consegui também uma versão da Bíblia de capa dura. Escrevi com o meu nome de pincel na época, que já até soltou uma paginazinha, mas eu guardo aqui. Essa Bíblia aqui, porque ela me lembra muito assim a minha infância. Quando eu era menino, muitas pessoas tinham a Bíblia dessa forma aqui, nesse formato. Depois começou a vir aquelas Bíblias com zíper, né? Aquela capa flexível com zíper, ou às vezes sem zíper. Mas antigamente o povo usava muito essa Bíblia, né? E eu consegui ela, eu fiz questão, ela tá até com uns sinaizinhos aqui de traça. Parece que as traças começaram a roer ela, não sei se vai ver, dá pra ver aí, mostrar
que as traças começou a roer essa Bíblia e eu fiz questão de guardar ela. As folhas já bem amareladas com a ação do tempo, só que ela está perfeita, assim, de Gênesis ao Apocalipse. Ela ainda vem com aqueles mapazinhos. Antigamente os mapas das Bíblias, eles vinham tipo assim, numa cor entre azulado e esverdeado. A maioria das Bíblias antigas, até onde eu me lembro, ela tinha os mapas nesse formato aqui, ó. É um pouco diferente do material que é feito as Bíblias hoje. Aqui. E essas Bíblias vinham com esses mapas. Eu gostava de ver mapas nesse formato, por falar a verdade. É bem diferente, embora que quando eu era mais novo eu achava que eu nunca ia entender esses mapas. Achava que era uma coisa inalcançável, inatingível. Achava que eu nunca ia decorar os nomes da cidade. Principalmente aquela quando você chega na parte da divisão das tribos, né? Entre o Reino Unido, o Reino Dividido, aí depois Reino do Norte, Reino do Sul. E eu achava que eu nunca ia decorar os nomes dos reis. Eu achava que era muito difícil. Eu pegava, por exemplo, os livros de reis e de crônicas, tanto Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Samuel, Segunda Samuel, Primeira Crônica, Segunda Crônica. Eu achava que era muito difícil de você guardar aqueles nomes. Bom, isso é outra história. Vamos lá. Com o passar do tempo, eu consegui comprar também a Bíblia de Estudo Genebra. E essa Bíblia já está um pouco antiga, já está um pouco desgastada também. Eu já utilizei ela, que está faltando um pedaço aqui na borda. Não sei se vai dar para ver bem aí no vídeo. Eu vou ter que pôr uma pausa aqui. A energia tinha acabado, voltou e ligou a televisão, senão vai atrapalhar o vídeo. E eu cheguei a fazer alguns estudos utilizando essa Bíblia. Um amigo meu, hoje ele também, esse amigo, a gente, entre aspas, fala que a pessoa desviou. Esse rapaz era amigo meu, chegou a ser obreiro na Assembleia de Deus aqui da minha cidade. Pessoa que, até certo ponto, na época eu admirava muito, e eu muito novo, fazia poucas pregações, e ele já era muito convidado para fazer pregações em várias regiões, então eu acabei me tornando amigo dele. Só que hoje ele não está mais na igreja. Essa semana eu até lembrei dele com um colega de trabalho que foi criado junto com ele, e esse colega também não sabe como que ele está hoje. E esse amigo meu, ele falou, quando eu falei que ia comprar essa Bíblia de estudo, ele tinha ela, ele me chamou para ir na casa dele ver os livros, os materiais que ele tinha na época. Ele investia muito em livros, investia muito em materiais. E esse amigo meu, ele me chamou e falou: olha, vem cá, eu vou te mostrar os livros que eu tenho. Quando eu vi a Bíblia de Estudo de Genebra, eu falei, porque a gente tinha aquele conceito, né, de que os reformados, eles conheciam muito. A gente que lia, que estudava, a gente já tinha mais ou menos essa visão, mesmo sendo da Assembleia de Deus. Eu, esse amigo meu, Jaime, que eu citei aí, a gente sabia que o pessoal da igreja presbiteriana, eles tinham um bom conhecimento. O que eu fiz? Quando eu falei para esse amigo que eu ia comprar essa Bíblia, ele me disse: olha, não compre, e se você comprar, cuidado, saiba separar o peixe do espinho. Bom, eu não entendia que ele estava se referindo à soteriologia, a parte soteriológica, que era calvinista, né? E a gente, como da Assembleia de Deus, nós seguimos a linha armínio-wesleana, né? A linha de pensamento soteriológico armínio-wesleano. Na época eu não entendia isso, e eu acho que ele também não soube me passar isso. Ele falou comigo assim: cuidado com essa Bíblia, é igual peixe, você tem que saber comer a carne e separar os espinhos. Eu pensei, poxa, como separar a carne e deixar os espinhos? Aí hoje eu entendo que ele se referia à parte soteriológica, mas eu mesmo assim, isso não me desanimou. Eu fiz questão de investir nesse material. Outra Bíblia de estudo que eu comprei foi a Bíblia de Estudo Apologética. Já começou a desbotar a capa, começou a desbotar aquele silk que tem aqui mostrando, mas é a Bíblia de Estudo Apologética.
Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu abrir aqui. A minha não é a versão mais recente, a minha é aquela versão mais antiga. Só que ela é uma Bíblia muito boa para quem gosta da parte de apologia. Eu não vou mostrar ela, depois eu posso fazer um vídeo a respeito de cada Bíblia, falando qual o conteúdo de cada Bíblia. Eu não vou me ater aos detalhes, porque senão eu não consigo apresentar todo o material, todas as Bíblias que eu utilizo aqui. Depois eu vou falar quais são as que eu mais utilizo para estudar. Mas essa Bíblia ela é boa porque ela traz assim bastante estudo ligado à questão da defesa da fé, ligada às questões da apologia. E uma coisa que eu sempre gostei é de estudar ciências da religião, principalmente história das religiões. Eu sempre fui muito curioso. Depois, como o meu canal ele tem esse título, Teologia e Ciência da Religião em Foco, depois eu vou estar falando justamente sobre a ciência da religião. A ciência da religião não é teologia. A teologia ela responde às questões da fé. A ciência da religião ela responde o que você pode comprovar. Ou seja, a teologia é um estudo dogmático, é um estudo doutrinário, enquanto que a ciência da religião ela é um estudo neutro. Mas aqui traz alguns resumos, algumas estatísticas das religiões. Acredito que está um pouco desatualizado, mas isso não desabona o conteúdo dessa Bíblia, que é muito bom. Eu estava indo para a igreja e levando as minhas Bíblias de estudo. Quando estava assim, acabando muito com as minhas Bíblias de estudo, eu pensei, eu vou comprar uma Bíblia normal. E também eu não tinha harpa cristã. Eu tinha, mas eu acabei deixando minha harpa descuidada. Na mudança eu perdi a minha harpa. Eu falei, eu vou ter que comprar uma Bíblia com harpa. Aí eu comprei uma Bíblia normal com harpa. Essa Bíblia aqui ela não tem estudo praticamente nenhum. Ela tem a letra mediana, né? Um tamanho de letra até confortável para a gente ler. Só que, não sei se vai dar para ver aí, ela é uma Bíblia com a harpa cristã. Então eu comprei essa Bíblia para economizar um pouco o desgaste, para evitar um pouco o desgaste nas Bíblias de estudo que eu levava para o culto. Uma Bíblia que eu comprei, essa eu fui persuadido a comprar. Tem um vendedor, eu acho que se tiver um detetive, acho que esse camarada tem um dom para ser detetive. Quando eu morava na casa da minha tia, no período quando eu era solteiro, eu morava na casa da minha tia. Eu conheci esse vendedor, eu comprava bastante livros dele. Ele mora numa cidade aqui em Minas Gerais, depois acho que ele mudou agora para Belo Horizonte. E parece que o camarada tem um dom. Se ele fosse detetive, acho que ele achava a pessoa rapidinho. Não sei como. Tudo que eu casei, que eu mudei da casa da minha tia, não falei para ninguém. Ele achou a minha casa e conseguiu me vender alguns materiais. Quando ele achou a casa da minha sogra, quando eu mudei para outro lugar, para o centro, e não sei como, só dela explicar para ele como que eu morava, ele conseguiu achar a minha casa. E numa dessas aí, ele me convenceu a comprar essa Bíblia. Só que eu vou dizer para os irmãos, valeu a pena. Essa Bíblia é a Bíblia de estudo arqueológica. Ela está na versão NVI, né? Nova versão internacional. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a parte aqui. Aqui, ó. Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI. Essa Bíblia, ela é muito boa. Ela traz muita informação cultural, muita informação histórica, baseadas em escavações e fatos arqueológicos. Então foi um bom investimento que eu fiz, embora que eu fui persuadido, né? Mas vamos lá. Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Quando eu vi essa Bíblia, como eu gosto da parte de exegese, de hermenêutica e exegese, sempre gostei dessa área na teologia, alguém me disse, né, que tinha lançado uma Bíblia de Estudo nova. Eu fui pesquisar, aí eu vi ela, se eu não me engano, não lembro se foi no encarte da revista da Escola Dominical. Começou a me surgir assim, aquele desejo, aquela vontade de ter essa Bíblia. Só que na época eu estava meio que sem condição de comprar ela.
por coincidência, eu fui convidado numa dessas ministrações, né, numa dessas pregações que eu fiz, que eu saí para pregar. Eu ganhei muito material no dia, eu somei o ganho que eu tinha tido. Eu não pedi nada, foi a pessoa que me deu, é um amigo meu, amigo meu, né, o Wilson. Muitos anos de convivência, a gente morou na mesma cidade, era um amigão que eu tenho. E ele falou comigo: Silvano, eu tô com alguns materiais em casa, eu tô sentindo de te dar, eu quero te passar esse material para você. Ele perguntou: você aceita? Eu falei: aceito. A gente tinha até que vir embora depois do culto, porque quem me levou, a gente foi de carona, né? O pessoal levou a gente de carro, não foi aqui na minha cidade. E essa pessoa tinha que trabalhar no outro dia e eu também. Só que a gente foi na casa do Wilson, ele separou alguns materiais, entre eles um livro, 2 livros que estão ali. Acho que um deles o Manual de Costumes Bíblicos, tem um outro material ali. Essa Bíblia de Estudo, palavra-chave, e um terno de roupa zerado. Na época ele me deu um terno novinho, zerado, que ele comprou. Ele falou que não tinha gostado do terno e perguntou se eu não importava. Eu falei: claro que não. Eu ganhei 2 livros, essa Bíblia e um terno novinho. Eu somei tudo na época, a Bíblia era 150, se eu não me engano, na época. Aí eu fiz a soma, dava mais de R$400. E eu não cobrei nada para ir lá ministrar a palavra, para ir lá pregar, eu não cobrei nada. Mas esse amigo meu, ele falou que sentiu de me dar esse material e eu fiquei muito feliz. Na época ele tinha comprado o material do Champlin, a gente viu o material que ele tinha comprado, né? Fiquei muito feliz por ele. E tá aqui a minha Bíblia de Estudo, palavra-chave. Bíblia de Estudo Almeida. Essa daqui tá mas bem surrada mesmo, gente. Essa Bíblia aqui, ela tem história. Antes de eu comprar a Plenitude, eu falei que a Plenitude foi uma das primeiras Bíblias de estudo que eu tive. Sim, foi, é verdade. Mas a primeira Bíblia de estudo que eu consegui, depois da Bíblia de estudo devocional, na realidade foi essa daqui. Eu inverti um pouco a ordem. Depois eu comprei a Plenitude. Mas só inverti a ordem. Eu não vou mostrar muita coisa, porque a gente tinha mania de fazer anotação na capa. Até tampar aqui. Aí eu preguei um encartezinho de um congresso que tinha na minha região, da UMADECOM, era um convite, né? A UMADECOM é a União da Mocidade do Centro-Oeste e Noroeste Mineiro, congresso que a gente gostava muito, eu gostava muito, então eu acabei pregando esse convitinho aí. Dentro dessas peripécias aí que eu fazia, tem um aqui que se eu mostrar para vocês, hoje eu tava lendo, gente, é muito engraçado. A gente tinha mania, não sei quantas pessoas já fizeram isso, deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver com quanto tempo tá o vídeo também. Gente, esse vídeo já tá com 30 minutos. Mas eu vou mostrar para vocês. Já tá acabando as Bíblias aqui. A gente tinha a peripécia de fazer uma gracinha, né? As pessoas que eram amigos da gente, elas escreviam nas folhas em branco que tem na Bíblia. A gente deixava o endereço. Entre nisso, até para falar a verdade, deixa eu ver aqui, tem até assinatura aqui de pregadores que eu pegava, tipo autógrafo, esses pregadores famosos, preletores aí, eu pegava o autógrafo. Aqui na capa tem, na época do, até então, pastor que pregava muito bem. A gente sabe que teve algumas polêmicas aí na mídia, eu não quero entrar nesse detalhe aqui no meu canal não é canal de polêmica, canal de treta, mas aqui tem do Adeudo Costa, acho que tem do Paulo Marcelo, acho que eu tenho do Nerio da Cioli, acho que bastante pregadores aí, desses pregadores midiáticos. Enfim, mas até de ex-namorada, né? Gente, isso não existe. Colocar as namoradas para assinar nas partes brancas da Bíblia. Os amigos também, que tem do Thiago, tem de bastante amigos, né, que eu tenho. E aqui também, não só lá, aqui, eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Olha o tanto de... Cada folha em branco, isso aqui é aquela Plenitude que eu usei muito. Isso não existe, né? Acho que quase toda a Bíblia que eu tinha eu fazia isso. Colocava as pessoas para dar um autógrafo, seja ela famosa ou não. Nunca tive assim essa questão de exceção. Mas
a maioria das minhas Bíblias antigas eu fazia isso. Hoje eu não faço mais não, tá, irmãos? Eu aprendi. Vamos lá. Como a Bíblia de Estudo Plenitude é a minha favorita, e vocês viram ali, a minha já está bem desgastada pela ação do tempo, o que eu fiz? Eu ganhei uma Bíblia de Estudo Plenitude nova. A minha esposa, hoje sou casado, minha esposa me deu a Bíblia de Estudo Plenitude novinha aí, ó. Que maravilha aí, sem estrago. Excelente a Bíblia de Estudo Plenitude. Aí, como ela é a minha favorita, então tá aqui, novinha. Outra Bíblia que eu comprei, essa também mais recente, né, foi a Bíblia de Estudo Dake. O pessoal falava que ela tinha muito estudo relacionado à área de escatologia. A minha é aquela da editora Atos. Eu só achei uma coisa que eu não gostei aqui, foi do mapa dispensacional dela em preto e branco. Tinha uma que o mapa veio colorido, né? A minha é daquele mapa preto e branco. Mas tirando isso, nada que desabone a Bíblia de Estudo Dake. A Bíblia que eu comprei mais recente, eu falei que pentecostal que não tem a Bíblia de Estudo Pentecostal não é pentecostal. O assembleiano que não tem a Bíblia de Estudo Pentecostal não é assembleiano. Tá aqui, gente, eu comprei a minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Brincadeira. Então tá aqui, irmãos. A minha, aquela versão com a harpa cristã, ela é um pouco menor. Tinha a versão dela menor do que essa, ela vinha numa versão um pouco menorzinha. Depois ela veio uma versão um pouco mediana, depois veio essa versão e tinha uma versão grande, com capa de luxo, se eu não me engano. Então a minha é essa com a harpa cristã, Almeida Revista Corrigida. Essa é uma das Bíblias que eu utilizo para levar para o culto. Eu não vou ter como falar nesse vídeo quais são as Bíblias que eu mais utilizo. E não podia faltar a Bíblia de Jerusalém. Eu sei que o vídeo já está com uns quase 40 minutos. Fazer o que, né? Talvez se eu edite ele, parta ele em duas partes, sei lá, vamos ver. A Bíblia de Estudo de Jerusalém que eu tenho é daquela versão mais antiga. E essa Bíblia, ela assim, já deu o que falar. Ela não é aquela mais recente, né? Tem uma mais recente aí, parece que revisada. Ela tem essa mais recente, tem até mais estudo sobre ela. Essa Bíblia de Estudo é a Bíblia de Jerusalém. Ela tem umas notas de rodapé, essa daqui também tem. A letra muito pequena, eu ainda não adquiri a outra. Só que a Bíblia de Estudo de Jerusalém, essa daqui, ela vinha com um autógrafo eletrônico do Papa. Gente, lá no grupo de teologia, em alguns grupos, pelo menos uns 2 ou 3 grupos que eu participo, o pessoal brincava muito, mas muito mesmo, porque a Bíblia ela vinha com a assinatura eletrônica do Papa. Aqui. Do Papa João Paulo. Então o pessoal brincava muito, assim, a gente fazia aquelas brincadeiras saudáveis de grupo. O pessoal ficava falando, eu não tenho a Bíblia com assinatura do Papa igual reverendo, aquela brincadeira, irmãos. Mas tá aí as Bíblias que eu utilizo para estudar. Eu comprei a Bíblia de Estudo de Jerusalém, porque o pessoal falou que ela era muito boa. Evidente que eu ainda quero ter algumas versões, por exemplo, a Peshitta. Eu quero ter a Bíblia textual. Sei que ela tem um texto um pouco complicado, mas eu quero comparar. Eu quero ter aquela Bíblia TBS, que é a versão grega, hebraico e, se eu não me engano, em inglês. E eu quero ter a Vulgata Latina, ou seja, eu ainda quero ter algumas versões, né, que eu não posso ter no momento. Eu tenho que abrir mão no momento, a gente está vivendo um momento de crise, de pandemia. Não está muito legal, eu sei que para muita gente, então as condições não estão favoráveis para ficar comprando N número de materiais. Mas futuramente, quando eu tiver com o meu lugar, com minha biblioteca montada, com o meu canto, né, de leitura, eu vou fazer um local específico para isso, eu vou adquirir essas versões. Eu creio que Deus vai me dar essa condição. É isso aí, meus irmãos, o vídeo ficou um pouco grande, depois eu faço um vídeo sobre cada uma das Bíblias, mostrando o que elas têm, quais são os recursos que elas têm, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.